A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você, irmão e irmã, a juntos abrirmos a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E enquanto você vai abrindo, deixa eu te falar uma coisa. O capítulo 15 de Lucas é uma resposta de Jesus a alguns fariseus e escribas religiosos da época que achavam que eles eram superiores por causa da religião, da formação religiosa, do trabalho religioso, da burocracia religiosa, e os demais eram perdidos. E Jesus conta 3 histórias para dizer: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele conta em primeiro lugar a história da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu, uma no meio de 100. Ele conta a história da moeda perdida. A mulher para os seus afazeres, enquanto não encontra a moeda que se perdeu, ela não sossega, quando termina ela festeja. E aí ele vem para uma história um pouco mais detalhada. Ele conta sobre 2 filhos. O mais novo deles chega para o pai e diz: pai, adianta toda a herança, porque eu não quero mais viver aqui. Eu não gosto de fazenda, não gosto de viver entre o ruralismo, eu vou para a cidade grande. E o pai, a contragosto, mas cedendo ao desejo do filho, até de uma forma didática, procurando que o filho entenda o que é a vida, ele reparte a herança, adianta a herança, dá a parte para o menino mais novo, e ele sai arrogante, vai embora, se despede da família, vai viver a sua vida. E a Bíblia diz que ele se rodeia de amigos, desperdiça todos os bens, toda a herança, e depois vem uma fome sobre a terra, e ele vai cuidar de porcos para não morrer de fome. E quando a fome estava pior, ele se alimentava ou tinha vontade de comer as comidas que os porcos comiam. Ele se arrependeu e disse: eu vou voltar para o meu pai. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E vou dizer: pai, pequei contra ti. E aí ele faz isso. E ele disse: nem que meu pai me receba apenas como um funcionário da fazenda. Não preciso, não tenho mais direito à herança, mas agora nem que ele me receba como trabalhador. E aí ele vai. E quando ele está chegando, o pai o avista de longe, e aquela figura maltrapilha que é o seu filho, lá está, ele reconhece de longe. Essa é uma grande lição. Independente de como estamos, Deus nos reconhece. Imagem e semelhança de Deus. E aí ele vai ao encontro do filho. Mas ele faz uma festa para receber o filho. Não o recebe como trabalhador, recebe como filho. Coloca de volta o anel de direitos à herança. Mata um novilho e chama a gente para cantar, para dançar, para tocar instrumentos, porque o filho estava perdido e voltou. E aí vem a história do mais velho. O mais velho vê aquele barulho, aquela movimentação, ouve aquele barulho e diz: o que está acontecendo? E alguém lhe diz: o teu irmão voltou e teu pai deu uma festa. E o irmão mais velho ficou irado, ficou bravo demais. Ele não entrou para a festa, o pai teve que ir conversar com ele, e mesmo assim ele não cedeu, ficou irado contra o pai e contra o irmão. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o profundo dilema de estar perdido dentro da igreja. Profundo dilema de estar perdido na casa do pai. É a história do segundo irmão. Um foi embora, se arrependeu e voltou. Outro nunca foi embora, mas nunca teve comunhão absoluta com o pai e com a casa do pai. Então acompanhe comigo, capítulo 15, versículos 25 em diante. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É possível alguém estar dentro da igreja e não ter a sua salvação em Cristo? Aliás, já que a igreja é a reunião dos salvos, é possível alguém ser batizado depois de ter passado pelo discipulado, participar da Santa Ceia do Senhor, estar nos cultos, até desenvolver algum ministério na igreja, algum trabalho na igreja, e mesmo assim não ser convertido? Parece um paradoxo, mas é possível. É possível. Existem pessoas que vivem o dilema de estarem perdidos dentro da casa do Pai. Jesus contou as 3 parábolas sobre a alegria do encontro. As 3 começam com a tristeza e a tensão de preciosidades que foram perdidas. E as 3 terminam com a alegria do reencontro. A primeira delas, a ovelha perdida foi encontrada e houve alegria. A moeda perdida foi encontrada e a mulher que perdeu a moeda e a encontrou novamente, chama as vizinhas para juntos celebrarem, se alegrarem, porque foi encontrada. O filho perdido voltou para casa e o pai ofereceu uma festa, houve alegria pela volta do filho que se arrependeu. Nessas 3 parábolas existe a alegria da volta, mas numa delas há algo que destona. Na última delas, o irmão mais velho está triste. E não só está triste, ele está irado. Não só está irado, mas ele está amargurado. O filho mais velho está triste porque o pai recebeu o mais novo, o pródigo, com alegria. O filho mais velho fica irado porque o pai foi misericordioso para com aquele que saiu e voltou. O filho mais velho está do lado de fora da festa, enquanto o pródigo está dentro da casa do pai e desfrutando agora da alegria da recepção, depois de ter provado o mundo e as suas decepções. Esse filho mais velho representa escribas e fariseus que se consideravam santos demais e desprezavam os outros. Esse filho representa todos aqueles que hoje estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, mas nunca se enveredaram pelo mundo, mas também estão perdidos. Talvez tanto quanto estão aqueles que andam pelos corredores escuros lá fora, na vida. E existem pessoas assim. Por exemplo, o jovem rico que foi procurar Jesus, criado na sinagoga, cumpria os mandamentos, mas estava perdido. Judas, que durante 3 anos e meio esteve junto com Jesus, viu os milagres acontecerem, viu os melhores dos ensinamentos de Jesus, esteve junto com o grupo apostólico, mesmo assim seu coração nunca foi voltado para Jesus. Será que nos dias de hoje existem pessoas assim? Pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai? O filho mais velho está perdido dentro da casa do Pai por algumas razões. E por essas razões que nós chegamos a esta conclusão, de que podem haver pessoas perdidas dentro da casa do Pai. E a primeira dessas razões é que ele está perdido dentro da casa do Pai porque desobedece os 2 maiores mandamentos, os 2 principais mandamentos de toda a Bíblia Sagrada. Jesus ensinou que os 2 principais mandamentos
Deles se derivam todos os demais ensinos da lei e dos profetas. Todos os mandamentos vão ser cumpridos se você conseguir cumprir 2. Quais são eles? Em primeiro lugar, ama a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. O segundo, de igual modo, é ama o seu próximo como a si mesmo. Esse filho quebrou os 2 mandamentos. Ele não amou nem a Deus, que é representado pela figura do pai, e nem amou o seu irmão, que é representado pela figura daqueles que nos cercam. Há um escritor, pastor, que influenciou uma geração, o Ray Stedman. Ele diz o seguinte: quando você ama a Deus, você é capacitado para amar as pessoas. Então, por inferência, se você não consegue amar o seu irmão, ou melhor, se você não consegue amar o seu irmão, é porque ainda não ama a Deus. Uma coisa está profundamente atrelada à outra. Na mesma intensidade que você ama a Deus, você ama na horizontal. Na mesma intensidade que você ama na horizontal, você está amando na vertical, está amando a Deus. Há pessoas que estão na igreja, mas não têm o amor por Deus. Servir a Deus não significa muita coisa. Estão trocando Deus por qualquer outra prioridade que aparece, entre aspas. E se sobra algum tempo, algum espaço, se sobra assim, aí vou adorar a Deus. Estão na igreja, mas não amam os perdidos, não amam na horizontal, não amam os fracos, não amam os irmãos na fé, não amam os mais novos na fé, não amam os que estão dando trabalho na vida da igreja. A pergunta que eu faço nesta noite é: você ama a Deus? E você ama os irmãos que Deus colocou para conviverem na vida cristã junto com você? E não me refiro somente aos irmãos aqui da terceira IPI, mas todos quantos Deus colocou ao seu redor para serem amados, para você ser instrumento de Deus na vida deles. Segunda razão, ele está perdido dentro da casa do Pai porque está confinado na sua própria justiça. Está confiando na justiça própria. Se escora na sua própria justiça. Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus pecados. Ele era cáustico para condenar o irmão, mas não conseguia olhar para dentro de si. E quando olhava para si, ele se achava o padrão de obediência, o padrão de religiosidade. Os fariseus eram assim. Eles supervalorizavam as ações exteriores e achavam que toda a expressão de amor a Deus era exteriorizada, com palavras, com orações repetidas, com gestos nas praças, nas sinagogas. E também que todo pecado era exteriorizado. Pecado era aquilo que aparecesse. Então não se considerava pecado aquilo que estava aqui, na mente ou no coração, ou no campo das emoções, nas atitudes mais íntimas. A justiça própria faz com que pessoas ajam desta forma, como os fariseus. E não precisamos ir longe e encontraremos pessoas, por vezes, cristãos, que entram nesse mercado espiritual da troca, trocando obediência por vida eterna, tentando trocar boas obras por salvação, tentando trocar o zelo doutrinário por aceitação. A justiça própria aparece em forma de zelo pelo trabalho de Deus, mas sem paixão pelo Deus, o que seria o mais importante. A justiça própria aparece em forma de adoração, mas sem coração quebrantado. E sabe, você pode fazer um teatro de adoração, com palavras, com orações bonitas, com expressões bonitas de adoração, sem, no entanto, o coração estar quebrantado. Você pode cantar e até erguer as mãos e olhar para cima, e olhando para cima,
alguém vai dizer, nossa, que santidade, olha que coisa impressionante. Esse irmão está na bênção mesmo, ele está na unção, e você pode estar apenas com as mãos levantadas e contando quantos frisos tem aqui nesse teto, quantas lâmpadas tem. Você pode estar envolvido com o trabalho de Deus, mostrar até uma emoção por isso, mas sem que lá no interior isso tenha realmente um significado de quebrantamento espiritual diante de Deus. Isso me faz lembrar um seminarista, me falaram até o seminário onde ele estudava, e ele foi fazer o seu sermão de prova, e ele colocou assim, tudo escrito no papel, certinho, e num determinado momento, assim, numa frase de impacto, ele colocou uma flechinha assim, chorar aqui. Chorar aqui. Então, ele ia chegar ali, naquele momento ele ia fazer um teatro de choro. Sabe, tem gente assim, está perdido na casa do Pai, porque confia na sua justiça. Nossa justiça não impressiona Deus. Por isso que Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. A pergunta é, você está oferecendo a Deus justiça própria ou coração quebrantado e contrito? Terceira razão, ele está perdido dentro da casa do Pai porque não é livre. Ele anda como um escravo. Veja comigo o versículo 29. Ele responde ao Pai, mas ele respondeu ao Pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Essa palavra sirvo vem do verbo servir, doléu, que é ser escravo, servir como um escravo. Vem da palavra doulos, que é escravo. Ele não entendia a diferença entre servir e ser filho. Sabe, ele servia a casa do Pai, era obediente ao Pai, mas como um servo e não como um filho. Deus quer que eu e você sejamos filhos dele. Deus quer que eu e você tenhamos a liberdade na sua casa. O servo, o escravo, não abre a geladeira. O filho, sim. Ele abre a geladeira, ele vê tudo que tem lá, ele pega a hora que quer. Ele anda pela casa descalço, sem camisa, sem problema nenhum. Ele é o filho da casa. Deus quer que nós desfrutemos um cristianismo como filhos da casa. Aleluia. Sinta prazer na casa do Pai. Desfrute a igreja, desfrute a comunhão com Deus, desfrute a comunhão com os irmãos. Desfrute o que Deus oferece a todos nós. Ser crente não é um peso. Ser cristão não é um fardo. Ser cristão não é uma obrigação pesarosa. Não sirva a Deus por escravidão. Sirva com alegria de filho. Aleluia. Terceira razão, quarta razão. Ele está perdido dentro da casa do Pai porque está com o coração cheio de amargura. Ele justifica a sua amargura com uma pretensa santidade. Veja comigo os versículos 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Olha a reclamação dele. Nunca um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Veja a amargura de novo, vindo porém esse teu filho, e ele não chama de meu irmão, ele diz para o pai, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele estava escorado orgulhosamente na sua obediência, só que isso lhe gerou amargura. Sua atitude religiosa era desculpa para a amargura. Ele dizia, estou amargo sim, mas eis a razão porque estou amargo.
Veja, no seu vocabulário existem duas palavras aqui, serviço e mandamento. Mas não existem as palavras perdão, aceitação, restauração, que é o que o pai tenta mostrar para ele. Ele não entende isso. Ele obedecia, mas com as motivações erradas. Eu quero te dizer uma coisa, continue a obedecer a Deus. Continue a obedecer os mandamentos de Deus. Continue na boa ética cristã. Continue na boa caminhada cristã. No bom testemunho, no bom exemplo. Sem dúvida isso é importante, mas as motivações, lá no profundo do coração, tem que ser as motivações de amar a Deus acima de todas as coisas. De amar o próximo como a si mesmo. É impressionante a oração do pastor Miguel Zuger, ele que trabalha evangelizando palestinos, e ele diz sempre, em cada uma das orações, em algum momento, com o coração muito contrito, ele diz: Senhor, eu te sirvo porque te amo. Que essa seja a nossa motivação, servir a Deus porque amamos a Deus. Aleluia. Ele legitima a sua amargura, achando-se injustiçado pelo pai. Ele acusa o pai de ser injusto só porque perdoou o irmão. Ele diz: eu sou merecedor de festa, não o meu irmão. Eu mereço a festa. E não recebo festa nenhuma e ele recebe. Que é isso? O Senhor está sendo injusto. Alguns anos atrás eu terminava uma pregação que fiz sobre o tema matemática da graça. Era um sábado à noite, era em outra igreja, em outra cidade, em outro estado. E quando eu terminava a pregação, logo após terminei o culto, e uma senhora que estava sentada logo à frente com o seu menino, eu conhecia parte da história sofrida daquela mulher e daquela família. Ela chegou para mim, depois de eu haver pregado sobre a graça, e ela veio e disse: pastor, você conhece parte da história? Conheço. É uma mulher que havia saído de um casamento onde ela era espancada, onde o esposo era violento e tudo mais, de uma forma terrível. Aliás, ele saiu, ele abandonou a família, a criança pequena ainda, os traumas do abandono do pai. E ele abandonou a família e caiu no mundo, se entregou aos vícios, se entregou à sua vida promíscua. E ela perguntou assim, como que a medir a situação. Ela disse: pastor, você está querendo dizer que se meu ex-esposo se converter, ele vai ser perdoado por Deus? Eu falei: vai? Claro. Ela fechou o semblante, ela fechou a cara e arriscou mais uma pergunta. Ela disse: e se ele for perdoado por Deus, ele vai para o céu? Eu falei: vai, ué? Aí ela com raiva disse: então não está adiantando nada eu servir a Deus. Não está adiantando nada eu ficar aqui adorando e servindo a Deus, já que ele vai para o céu do mesmo jeito que eu vou. E desse jeito ela se despediu. Filho pródigo, o irmão do filho pródigo petrifica a sua amargura, listando, elencando os pecados do irmão. Versículo 30, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os bens, perdulário, não valorizou o que é da família, uma vida imoral, e agora ainda participa de um aconchavo, onde ele volta e se faz uma festa, e ele nem se refere mais ao seu irmão como irmão. Ele diz para o pai: esse teu filho. Ele vê o seu irmão como um rival, competindo pelo coração do pai, competindo
pela bondade do pai, competindo com o irmão pela bondade do pai. A pergunta é: nós estamos nos aceitando uns aos outros? Estamos valorizando uns aos outros? Estamos honrando uns aos outros entre o povo de Deus? Esta mensagem me faz lembrar de uma pregação que li de um determinado pregador brasileiro, um pastor assembleiano, e ele diz o seguinte, que quando nós entrarmos no céu, chegarmos lá perto do céu, na porta do céu, no hall da entrada, nós corremos um risco com o nosso tipo de religiosidade. Nós corremos um risco de chegar no céu e aí Jesus abre assim um pedacinho da porta e a gente olha lá para dentro. E a gente vê que aquele cara que bateu no meu carro e fugiu, está lá. Ele se arrependeu, foi lavado pelo sangue de Jesus e está aí no céu. Já não gostei muito. Mas pior ainda, o cara que é traficante, ofereceu drogas para o meu filho, para as crianças lá no colégio. Ele teve um encontro com Jesus, se arrependeu, entregou a vida para Jesus, ele também está lá. E eu fico pensando, será que vale a pena entrar ou não? Será que tem outra opção, outro céu? O crente chato está lá. Sabe, né? Existe crente legal, crente chato, né? Os mártires da fé estão lá, os apóstolos estão lá, mas tem corintiano lá também. Será que vale a pena entrar? Sabe? E o problema é o seguinte, não sei do que vocês estão rindo, estou falando sério. O problema é o seguinte, que não existe outro céu. Existem só duas opções. Existe o céu ou o inferno. Se você não entrar para conviver pela eternidade com quem Jesus salvou, você não pode perder o seu tempo aqui, pensando que está salvo. Essa é uma realidade. Escute isso. A convivência com os remidos aqui na terra é o ensaio, é o preparo para vivermos na eternidade todos juntos com Deus. Então eu e você devemos quebrar os nossos preconceitos, as nossas birras, e devemos viver em amor, uns com os outros, nos amando, servindo mutuamente. Ele eterniza a sua amargura isolando-se do pai e do irmão. Quando uma pessoa tem ressentimentos no coração, ela tem a tendência a se isolar. O amargurado tem a tendência a se isolar daqueles que querem ajudá-lo, daqueles que querem abençoá-lo, mas ele tem a tendência de se isolar. E esse moço estava assim. Ele ficou fora da celebração. E é interessante que o texto termina e há uma festa para dentro da casa e para fora um homem isolado e amargurado. Ele chama o irmão mais novo de esse teu filho, no versículo 30, e no versículo 32 o pai corrige dizendo esse teu irmão, é teu irmão, ele usa essa expressão, mas ele não aceita, não é meu irmão, e é meu pai por causa da herança, mas estou embirrado com ele também. O convívio com os irmãos dá prazer a você. Conviver com o povo de Deus é prazeroso para você? Escute bem isso. Olhe bem aqui. É prazeroso. Você sente alegria em estar com o povo de Deus? Essa pergunta é crucial nessa perspectiva deste texto bíblico. Produz alegria ou produz amargura, ressentimento?
Quinta razão, ele está perdido dentro da casa do pai, porque mesmo na presença do pai, anda como um solitário. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer na casa do pai, como um escravo, não tem comunhão com o pai. E o pai está dizendo: é tudo teu, desfrute. Podia ter desfrutado, podia ter. Ele não tem comunhão com o pai. E quem não tem comunhão com o pai vive como órfão, com o pai perto. Sozinho, estando acompanhado. É uma antagonia, um paradoxo. Vive perto do pai geograficamente, longe do coração. Não desfruta a companhia do pai. Essa é a realidade de muitos cristãos. Ouvem falar sobre Deus, folheiam a Bíblia com destreza, conhecem histórias de Deus, princípios sobre Deus, mas não desfrutam Deus, não se alegram em Deus. Nenhuma emoção lhes toma o coração quando adoram a Deus, quando oram a Deus. Segundo o Núcleo de Análise de Comportamento da Universidade Federal do Paraná, 35% dos filhos desejam sair mais vezes com o pai para passear. Na vida cristã, eu diria que é o contrário, é o pai que deseja a presença do filho. É o pai, é Deus que quer comunhão conosco. Ele nos busca para a comunhão. E somos nós que esfriamos o coração para com ele. Jonathan Edwards, grande pregador do passado, talvez um dos maiores pregadores que já passou por esse planeta. Jonathan Edwards foi um homem usado por Deus para levar multidões a conhecerem a Cristo, a se arrependerem dos seus pecados. Edwards foi um homem que pregou um sermão intitulado Pecadores Perdidos na Mão de um Deus Irado. E ele prega a primeira parte desse sermão e as pessoas todas se convertem, se quebrantam a Cristo. E ele não pregou a segunda parte do sermão, que seria o contrário. E pela história ele nunca mais pregou a segunda parte, porque a primeira parte ficou tão conhecida. Até saiu em livros, você pode acessar isso depois na internet, conhecer esta grande pregação que transformou tantas vidas. Pecadores perdidos na mão de um Deus irado. E depois ele iria pregar a segunda parte, dizendo, pecadores arrependidos nas mãos de um Deus gracioso. E a segunda parte do sermão de Edwards nunca foi conhecida. Mas ele diz o seguinte, que a palavra vem, aparece na Bíblia 600 vezes. Todos são convites de Deus, dizendo para o homem, vem, 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 eu quero ter comunhão, vem, eu quero ser o seu pai, venha, eu quero ter a relação de pai e filho com você. 600 vezes, isso nos dá a entender que somos verdadeiramente procurados por Deus, incondicionalmente procurados por Deus, constantemente procurados por Deus, surpreendentemente procurados por Deus. Eu pergunto, de que forma você está respondendo à chamada de comunhão com Deus, de Deus para com você? Como você tem respondido ao Pai, quando Ele diz, vem, entra para a festa. Quero ter comunhão com você. Sexta razão, ele está perdido dentro da casa do Pai, porque não se sente dono daquilo que é do Pai. Versículo 31, a última parte, tudo que é meu é teu. Ele era rico, mas vivia como um pobre na casa do Pai. Ele tinha tudo que poderia ter, porque era o filho do Pai, mas ele não queria ter esse acesso às coisas do Pai. Deus tem para mim e para você vida abundante, João 10:10. Deus tem rios de águas vivas, João
7:38. Deus tem as riquezas insondáveis do Evangelho, Efésios 3:14. Deus tem a suprema grandeza do seu poder, Efésios 1:19. Deus tem para nós a riqueza da paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. Deus tem a riqueza da alegria indizível e que é cheia de glória, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Deus tem riquezas para nós, Deus tem banquetes para nós, Deus tem, e tudo que é dele é nosso também, nós temos o acesso a isso como filhos. Desfrute das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o acesso que eu e você temos. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. E essa expressão confiadamente no hebraico quer dizer assim, com confiança, como um menininho que entra num lugar onde ele não conhece, um lugar importante, e vai mexendo nas coisas, e alguém diz: eita, menino confiado. É assim que Deus nos quer na sua casa, diante do trono dele, diante da presença dele. Acheguemos-nos confiadamente. Um homem com muita dificuldade comprou uma passagem para um cruzeiro de navio, e ele iria viajar, iria conhecer os mares, só que ele era muito econômico. Então ele levou para cada dia do cruzeiro os seus lanchinhos, sanduíches, os refrigerantes, os docinhos, e guardou lá na sua cabine. E ele passava perto do restaurante e pensava assim: no último dia eu farei uma refeição aqui. No último dia eu aproveito, né? No último dia. E se passa o cruzeiro, quando ele chega no último dia, né, se apronta e diz: agora eu vou jantar, né, agora eu vou no restaurante. Ele chega lá no restaurante, pergunta para o garçom, como é meio tímido assim, como é o sistema da casa? O garçom diz: não, você pode chegar aqui, pode se servir à vontade, está tudo incluso na passagem. E ele perdeu todos aqueles dias. Na vida cristã, está tudo incluso na passagem. Desfrute da casa do Pai. Desfrute das bênçãos do Pai. Desfrute da casa de Deus. Desfrute da comunhão com Deus. Concluindo, o mesmo pai que encontrou o filho pródigo e vai abraçá-lo, versículo 20. Veja qual é a atitude do pai quando o filho mais novo, o outro que foi embora e agora está voltando arrependido. A atitude que o pai tem. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai correu ao seu encontro. O pai foi ao seu encontro. Agora veja o filho mais velho. Ele se indignou, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. A atitude do pai é a mesma. O filho mais novo foi embora e o pai foi encontrá-lo quando ele se arrependeu. Abraçou, chorou, beijou. O pai foi. O filho mais velho, da mesma forma, estava fora de casa e o pai foi ao encontro dele. Foi, tentou conciliá-lo, foi até onde ele estava. Talvez esta mensagem seja para alguém que é o filho pródigo mais novo. Aquele que foi embora da casa do pai. E o pai espera, o pai aguarda para abraçar, beijar e receber de volta. Talvez essa mensagem seja também para o filho mais velho. A atitude do pai é a mesma. Ele sai para abraçar, para receber, para dizer: eu quero você, eu quero ter comunhão com você. Que a minha e a sua atitude não sejam as atitudes do irmão mais velho.
ele termina a história do lado de fora de casa e amargurado. Que a nossa atitude seja abraçar o pai e dizer, como filho mais novo, pai, pequei contra ti, perdoa-me. Amém?